Próxima questão, 4. Um sistema heterogêneo bifásico, então tem duas fases, é formado por três líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si, ou seja, eles se misturam. Então, A e B vai formar uma fase só, tá? E C é imissível tanto com A e com B, ou seja, ele não se mistura. Então, eu tenho uma fase A e B juntas e uma fase C separada, tá? E uma terceira coisa falando que A é mais volátil que B, ou seja, A eles se misturam, mas A evapora mais rápido que B, beleza? Poderia ser assim, ó, A e B, deixa eu pensar. Ah, não sei. Não, vamos pensar não, porque fica difícil. Com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os três líquidos são. Então, tem duas fases, sendo uma fase A e B e a outra fase é C, tá? Que não se misturam. E falar que todos são líquidos, tá? Se todos são líquidos, vamos pensar. Lembra que eu falei, vamos ver a letra A, que centrifugação e decantação é o mesmo método, só que um é mais rápido, centrifugação é bem mais rápido que decantação? Então, eu não posso, não tem como separar os três pelo mesmo método, né? Eu tenho que ser pelo menos dois métodos diferentes. Um para separar o C do A e do B e depois para separar A de B, tá? Então, não dá a letra A. Letra B, decantação e fusão fracionada. Fusão fracionada não é, quer dizer que eu tenho uma mistura sólida e eu vou fundir um, depois eu fundir o outro. Então, não tem, primeiro que não tem sólido aqui, né? Então, não dá. Beleza? Letra C e D fala de filtração. Só que eu tenho líquidos, são três líquidos diferentes. Não tem como eu filtrar tudo líquido. É tudo líquido. Eles só não se misturam entre si, mas eles vão passar pelo filtro. Então, não tem como. Letra E, decantação e destilação fracionada. Vamos ver. Decantação, eu vou pegar o mais denso e vou separar, né? Ou seja, um vai ficar mais embaixo, o outro em cima. Eu não sei qual, mas eu sei que como A e B se misturam e C não se mistura, um deles vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Aí eu consigo separar por decantação. Ou se tiver escrito aqui centrifugação, também consigo separar, tá? E destilação fracionada. Destilação fracionada, lembra que tem a destilação simples, é entre um sólido e um líquido, e destilação fracionada entre líquidos. Quando ele fala assim, ó, A é mais volátil que o B, ele tá te ajudando a entender que é a destilação fracionada que eu vou fazer. Por quê? Eu vou ferver, eu vou separar, ó, decantação eu separo C, né? Eu tiro C e vai ficar A e B. Depois da destilação fracionada, eu vou ferver todos e separar o A, que vai evaporar primeiro, do B. Beleza? Tranquilo? Então, a letra E, tá? 5. Sobre representações abaixo, sinal que for correto. Bom, então eu tenho vários ferros aqui, né? Com massas diferentes, com números de NOx diferentes, né? E vamos analisar aqui, ó. 1 e 6 são isótopos. Então, o que é isótopos? Tem o mesmo número de prótons. É o mesmo elemento, não é? Então, ele é isótopo, né? Está comparando, ó, o 1 e o 6. O que ele tem diferente? Ó, 26 aqui é o número de prótons. Todos são isótopos, tá vendo? É o mesmo elemento, tá? Qual que é a diferença do 1 e do 6? A massa desse aqui é 54, a massa desse é 56. E o que é a massa de um átomo? Não é o número de prótons mais o número de nêutrons? Se o número de prótons, que é 26, é igual, o que mudou nos dois? O número de nêutrons, tá? Então, tá falando, eles têm a mesma configuração eletrônica, ou seja, tem os mesmos números de elétrons. Por que eu sei que tem? Porque não tem nenhum sinal aqui em cima, não é igual esses aqui, ó, que perderam elétrons, tá? Eles têm o mesmo número de elétrons, mas não tem a mesma quantidade de nêutrons. Por que eu sei que não tem? Porque não tem a mesma massa. Porque massa é nêutron mais prótons. Beleza? Então, tá certa. 1 e 2 tem o mesmo número de prótons e de elétrons. 1 e 2, vamos lá. 1 e 2 é o mesmo elemento?
Tem o mesmo número de prótons? Tem, que é o 26, né? Lembra que o número maior é sempre a massa, independente se tá em cima ou tá embaixo, né? E, cadê? O mesmo número de prótons e de elétrons. Ele tem o mesmo número de elétrons? Não. Esse aqui, ó, é um átomo neutro. Se ele tem 26 prótons, então quer dizer que ele vai ter 26 elétrons. Esse aqui já é um átomo que perdeu 2 elétrons. Tá vendo aqui? Então, ele tem 26 prótons e 24 elétrons. Tá? Então, a 2 está errada. 4. Embora sejam isótopos isoeletrônicos, ou seja, isótopo, mesmo número de prótons, e isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. 2 e 4 não têm a mesma massa atômica. Então, vamos lá. 2 e 4. Eles são isótopos? São, que é o mesmo elemento. São isoeletrônicos? Deixa eu ver. 26. Perdeu 2, tem 24. 26, né? Que seria o número de prótons e também o número de elétrons no átomo neutro. Mas ele perdeu 2 elétrons, ficou 24. Não tem a mesma massa atômica. A massa dos 2 é 56. A massa do 4 é 57. Tá certo. Realmente não tem a mesma massa atômica. Beleza. 3 e 5, que não tem o mesmo número de nêutrons, apresenta menor quantidade de elétron que o átomo 4. Então, vamos lá. 3 e 5 não tem o mesmo número de nêutrons. 3 e 5 tem o mesmo número de prótons? Tem, porque é o mesmo elemento. Mas a massa é diferente. Então, quem que é diferente? O nêutron. Porque massa é nêutron mais próton. Se o próton é igual, a diferença pode estar no nêutron. E apresentam menor quantidade de elétrons que o átomo 4. 4. Ó, o 3 e o 5 são ferro 3+, quer dizer que eles perderam 3 elétrons, né? Então, todos eles têm 23 elétrons. No 4, eu pedi só 2 elétrons, então eu tenho 24. Então, o 3 e o 5 tem menor número de elétrons que o 4, tá certo, tá? 2 e 4 não têm o mesmo número de nêutrons nem a mesma massa atômica. Então, 2 e 4 não tem o mesmo número de nêutron? Ó, próton é o mesmo, massa é diferente, então quer dizer que nêutron também é diferente. Beleza? Para olhar nêutron, para olhar massa, gente, desculpa, vocês não precisam olhar esse número aqui, ó, ele não interfere em nada, tá? Porque o elétron ele não tem massa, então não interfere na massa final. Tá? Então a resposta é a letra A, 29. Só a 2 que está errada. Beleza?